Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Deus abençoe você e toda a sua família. Dando sequência à meditação da palavra, hoje vamos à reflexão da carta de Timóteo, da primeira carta, no capítulo 5, 17 a 25. O operário é digno de seu salário. Os presbíteros que desempenham bem o encargo de presidir sejam honrados com dupla remuneração, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, pois diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando ele pisar o grão, e ainda o operário é digno de seu salário. Não recebas acusação contra um presbítero, senão por 2 ou 3 testemunhas. Aos que faltam às suas obrigações, repreende-os diante de todos, para que também os demais se atemorizem. Eu te conjuro diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos escolhidos a que guardes essas regras, sem prevenção, nada fazendo por espírito de parcialidade. A ninguém imponhas as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-te cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. Não continues a beber só água, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Os pecados dos homens às vezes são conhecidos já antes de levados a juízo, outras vezes o serão depois. Da mesma forma, as boas obras ou já são manifestas, ou não poderão permanecer ocultas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados irmãos, como eu disse a vocês, praticamente em todos os dias da meditação da carta de Paulo a Timóteo, são cartas, é uma carta muito específica, muito direta à pessoa de Timóteo e as orientações que eram dadas a ele em relação à comunidade. Como a liderança da comunidade, como alguém que representava ali a igreja mesmo, né? Então, Paulo dava aí direções muito específicas. A gente viu aí nos capítulos anteriores, falando das viúvas, dos anciãos, falando do ministério de Timóteo, falava do cuidado com os perigos dos falsos doutores, das funções eclesiásticas, recomendações às mulheres, recomendações aos homens. Enfim, é uma carta que ela fala de assuntos que as demais cartas elas abordam o todo, né? Aqui ela vai falar de forma muito específica. E aqui diretamente falando aí dos direitos dos sacerdotes, mas também dos compromissos, dos deveres, né? Tanto é que começa os presbíteros, né? Se eu não me engano, é um dos primeiros momentos aqui nas reflexões onde aparece a expressão presbítero. Para nós hoje são os nossos padres, os nossos sacerdotes. Então, Paulo está orientando a Timóteo, né, que ele tenha esse olhar, esse cuidado com os presbíteros, né, que acompanhem de perto. Aqueles que trabalham têm direito ao seu salário, né? O dia que em uma pregação eu fazia e eu comentava sobre, acho que se eu não me engano, sobre o dízimo, falando dessa obrigação da igreja zelar pelos sacerdotes, né? E aí eu, né, na pregação eu expliquei, eu falava em alguns aspectos, toquei nesse assunto, que o sacerdote tem o seu salário, exceto aqueles que vivem aí nas congregações e fazem voto de pobreza, enfim, que tem e que não recebem, né? Mas a maioria dos sacerdotes tem aí o seu salário, que é o responsável por sustentar aquilo que é básico da sua vida, do seu dia a dia, né? E algumas pessoas ficaram assustadas quando eu disse isso. Ficaram assustados quando eu falei que o sacerdote costuma ser 15 dias ou um mês para descansar. E alguém chega a dizer assim, mas ele não faz nada. Meu Deus, eu convivo com vários sacerdotes, inclusive, né?
tenho a graça de ser amigos de tantos e sei que a vida deles em termos de missão, de compromisso, de coisas para administrar e cuidar não é fácil, né? O sacerdote, hoje a grande maioria, não cuida somente da questão espiritual, mas eles cuidam também da administração da paróquia, né? Então é mais do que correto, digno, cada um receber o seu salário para ter aí como se sustentar e manter aquilo, e às vezes alguns ainda ajudam até as suas próprias famílias. Então não se assuste da gente falar isso, porque a gente tem que ser muito claro e transparente, né? Não que isso tenha algo que vá influenciar a nossa vida, não, acho que tem que influenciar no sentido da gente tomar consciência de quão importantes são os nossos sacerdotes. É através deles que Cristo vem até nós, né, na Eucaristia. Se não fosse pelo sacerdote, não teríamos a comunhão. Então, se às vezes nós vemos tantas coisas que a gente não gosta, não agrada, e às vezes até alguns sacerdotes que caem em algum tipo de erro, e a palavra está dizendo, se acontecer isso, que eles sejam corrigidos. Nós estamos aqui pedindo, a igreja nunca pediu para esconder erro de ninguém, né? A igreja sim zela porque ela é mãe, mas o que eu quero dizer é que às vezes falta da nossa parte como cristãos mais oração pelos nossos sacerdotes, né? Fale menos e reze mais. Eu sempre gosto de usar essa expressão, usei ela aqui recentemente. É importante demais, meus irmãos, minhas irmãs, esse cuidado com os nossos pastores, com aqueles que estão à frente do povo, com aqueles que administram as nossas comunidades paroquiais, com aqueles que cuidam da administração dos sacramentos. Ah, mas eu não gosto do jeito. Não, nós não temos que gostar, nós temos que rezar. Que às vezes o sacerdote não é aquilo que a comunidade às vezes espera, porque a comunidade também não reza pelo sacerdote. Nós vemos às vezes gente falando mal e não defendemos, não cuidamos, não zelamos no sentido de acompanhar, de estar próximo, de ter amizade. E a gente às vezes poderia convidar, né, nossa família, vamos almoçar com a nossa família no próximo final de semana, estar próximo, ser amigo. Isso é muito importante, acredito que todos os sacerdotes, ou boa parte, gostam. Outros não, outros gostam de ficar mais no seu mundinho, mais no seu cantinho, mais de oração, né, mais de silêncio. Mas a grande maioria se sente bem quando são acolhidos pela comunidade. Há poucos dias eu passo sempre uma amiga minha para tomar um café. E aí ela falou assim, você está indo para tal direção? Deixa lá na casa dos padres. Deixa que nós temos o pároco e o vigário, né? Deixa lá para eles esse cafezinho da manhã. Fala que é cuidado de mãe. Falei, achei tão bonita aquela atitude, né? Algo simples. E eles ficaram numa alegria quando eu cheguei ali com aquele lanchinho, aquele café. Então, assim, são coisas simples, sabe? Nós não precisamos fazer coisa demais. Mas eu observo que às vezes nós cristãos faltamos um pouco mais de cuidado e de respeito e de reverência com nossos pastores, sabe? Então, assim, essa fala de hoje, eu poderia entrar em vários detalhes aqui da leitura, né? Sim, mas eu prefiro convidar nós leigos, filhos de Deus, que estejamos juntos e possamos sustentar a missão dos nossos sacerdotes. Que nós possamos acompanhar de perto, não no sentido de vigiar. Sim, no sentido de vigiar com as nossas orações, mas não no sentido de andar com a câmera filmando, não é esse, né? É no sentido de ser amparo, sustento e apoio aos nossos sacerdotes. Então hoje eu venho dizer a você como igreja, hoje a gente percebe uma desvalorização por parte de muitos em relação ao sacerdócio. Então eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, a rezarmos mais pelos nossos padres. Em vários momentos aqui nas Palavras de Esperança eu já fiz isso, né? Pedindo a você, a cada um, que tenha mais consciência, né, da importância do sacerdote. Rezemos por eles, rezemos por suas famílias, rezemos por aqueles que
às vezes fraquejaram na sua caminhada. E não julguemos, né? Quem somos nós? Deus, Ele sim irá julgar, Ele sim sabe do coração de cada um. Por isso que às vezes muitos que deixaram o sacerdócio, às vezes falta de nós como comunidade mais amor, mais oração, mais cuidado, mais zelo. Então eu queria que nessas palavras de esperança hoje nós olhássemos com mais carinho, com mais respeito, com mais reverência para o nosso sacerdote. Aproximar-se do sacerdote, peça a bênção. Bênção, Padre. Sabe, são valores que a gente não pode perder. São coisas que a gente não pode deixar de lado. E nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo, esse amparo para com aqueles que nos trazem o Cristo. Através daqueles aos quais nós confessamos os nossos pecados e recebemos a absolvição dos pecados. Meus irmãos, aqueles que trazem até nós o batismo, olha que coisa extraordinária. Aqueles que trazem até nós no momento de enfermidade a unção dos enfermos. Aqueles que abençoam ali as alianças, o sacramento do matrimônio. E além disso, né, tantas outras coisas que através dos sacerdotes acontecem e podem chegar até você e até mim. Quantas bênçãos do céu, quantas bênçãos do céu Deus providencia através de um sacerdote. Isso é muito lindo. Então hoje essa palavra é uma palavra que quer despertar em você o carinho, o amor, a gratidão e principalmente a oração pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos bispos, pelo Papa. Cabe a nós a nossa oração para sustentá-los na missão a qual eles foram chamados e assumiram de forma tão autêntica, tão verdadeira, confiando sempre no amor, na misericórdia e na compaixão do nosso Deus. Vamos rezar pedindo sacerdotes mais santos, pedindo sacerdotes que possam viver cada vez mais a santidade de vida e que a presença desses sacerdotes entre nós seja aí sinal visível do amor, da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Que nós possamos, nesse dia de hoje, nessa reflexão das palavras de esperança, ter todo um carinho, todo um olhar compassivo e misericordioso em favor dos nossos queridos sacerdotes. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu vos peço nesta manhã que o Senhor abençoe os nossos pastores, que o Senhor abençoe os nossos queridos sacerdotes, na realidade de cada um, aqueles que estão começando agora o seu ministério, o seu chamado, mas aqueles que já estão há tanto tempo, os que se encontram velhinhos, quantos sacerdotes, Jesus, que já não celebram mais por não ter condições e às vezes falta até quem cuide deles. Senhor, nós queremos pedir a sua compaixão e a sua misericórdia em favor de todos os sacerdotes. Quero ainda, Senhor, pedir perdão pelas vezes que, ao invés de rezar, eu falei mal, eu não defendi, eu não protegi os sacerdotes. A tua palavra diz: ai daqueles que tocar no ungido do Senhor. Senhor, essa palavra vem num momento muito propício. Misericórdia dessa humanidade depravada, que não respeita os valores cristãos, que não respeitam os valores que são pregados pelos sacerdotes. E muitos sacerdotes, porque pregam a verdade, têm passado por coisas humilhantes. E às vezes muitos já não têm mais coragem de pregar a verdade como se deveria, por medo das consequências. Senhor, que nós possamos rezar para que a verdade sempre seja pregada, para que tenhamos consciência dessa verdade que cura, que salva e que liberta. Abençoa os nossos sacerdotes, para que tenham coragem de ser testemunhas vivas de Cristo, para que realmente deem a vida, tanto eles como nós, os servos, os missionários, aqueles que se colocam à disposição de servir e pregar e anunciar a boa nova aos quatro cantos dessa terra. Senhor, que nós, como teus filhos, possamos entender a importância da missão, a importância da vida em comunidade,
a importância de sermos servos autênticos em tudo aquilo que nos propomos fazer. Dai-nos a graça de sermos homens e mulheres orantes em favor da igreja, que nós possamos sustentar a igreja com nossas orações, que o Senhor nos dê a graça de assumirmos o nosso lugar de povo orante e de entender que o operário é digno do seu salário, digno daquilo que ele luta, que ele faz, que ele trabalha. Ele é digno sim de receber o seu salário, que é o seu sustento. Pedimos aqui, Senhor, abençoai toda a igreja, abençoai todos os filhos e filhas que com todo amor, doação e entrega se colocam à disposição de Deus para fazer a sua santa vontade. Pedimos à Virgem Maria que interceda por nós, pelas realidades do nosso coração e por tudo aquilo que trazemos em nossa vida e em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Rezemos pelos nossos sacerdotes nesse mês de outubro, mês dedicado às missões, para que sejam cada vez mais entregues à missão e sejam missionários do amor. Sede santos, como Deus é santo. Bom dia. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.